Olá, meus seguidores, beijos nos vossos corações, sintam-se todos abraçados por mim. Bom, mais um café com Elis, né? E vamos lá, porque afinal de contas, eu sou coaching espiritual, né? E estou aqui para dar meu ponto de vista a respeito dos assuntos que eu tenho trazido a pauta. E a minha intenção nada mais é do que ajudar, né, vocês a evoluírem e desenvolverem na área que eu trago aqui em pauta, ok? E também com um pouquinho de humor e entretenimento. Porque vamos rir, né? Porque chorar entope o nariz. Bom, vocês lembram que no vídeo passado eu falei sobre depressão, né? E hoje eu vou trazer um outro assunto para vocês. E lembra que eu falei para vocês quem adivinha o que tem aqui nesta caneca? Pois é, água. Tem aguinha nessa caneca para mim molhar a garganta. Porque se eu colocar café aqui, do jeito que eu tô acelerada, né, falando, se eu colocar café, aí eu fico mais acelerada ainda, né, porque café é adrenalina, né, então melhor não. Melhor é uma aguinha para acalmar, dar um fôlego, dar um tempo, né, melhor coisa. Bom, se você não é inscrito, se inscreva aí, ok? Acione a campainha, dê seu joinha. Acionando a campainha, você vai receber as notificações de todos os vídeos que eu lançar na plataforma do YouTube, porque afinal de contas, agora eu sou uma blogueira e faço parte dessa plataforma do YouTube, ok? Então se inscreva aí se você não for inscrito. Se você for, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui comigo de novo. E assim caminha a humanidade, né? E vamos caminhando juntos e aprendendo mutuamente, ok? Bom, a pauta de hoje é como lidar com pessoas difíceis. Isso mesmo, como lidar com pessoas difíceis. E aí? Eu te pergunto, por um acaso você é assim? Lindo de bonito? O tempo todo? 24 horas por dia? Ou por um acaso você é assim? Leva tudo a sério? Tudo tem ponto e vírgula? Só o jeito que eu penso é o certo? Não concordo com nada que me dizem? Pois é. Cara feia, não? Melhor não, né? Melhor não. Nem muito assim e nem muito assim, não é? Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Mas em algum dia, algum momento na sua vida, você foi assim. Mal-humorado, de mal com a vida, né? E foi uma pessoa difícil de lidar, difícil de suportar, não é? Se você não foi, provavelmente agora está sendo uma pessoa difícil. Ou quem sabe, então, daqui a algum tempo você será assim, uma pessoa difícil. Eu acho que todo mundo tem assim uma fase na vida de pessoa difícil, eu acho, né? Então a gente pode observar que tem tempos na nossa vida que nem nós mesmos nos suportamos, não é? Melhor nem olhar para o espelho, né? Então isso acontece mesmo. Bom, então a pauta de hoje é como lidar com pessoas difíceis. Mas eu quero trazer, assim, como a gente não tem um tempo hábil, né, para minuciar o assunto, quero trazer um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi e do que eu estudei a respeito de pessoas difíceis, como lidar de pessoas difíceis. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês serve também para momentos difíceis, para
situações difíceis, para ambientes difíceis, né? Para uma situação muito difícil na sua vida, um serviço também, talvez que você acabou de mudar de serviço, então você entrou agora, né, num trabalho novo, então você encontra ali situações difíceis para lidar. Então tudo que eu vou te trazer hoje dá para ser usado em todos esses campos, né, da sua vida, ok? Então vamos lá. Eu sei que é muito desafiador, é muito árduo, né, lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis não são fáceis, né? Pessoas difíceis não são fáceis. Interessante, né? Normalmente elas são muito egocêntricas, né? São pessoas egocêntricas, sabe de tudo, né? Aquilo que eu comentei aqui em outros vídeos, né? Ser verdadeiro não significa falar a verdade, né? Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo a gente tem que pensar antes de falar, né? Não é assim. Uma coisa é você ser verdadeiro, outra coisa é você falar o tempo todo a verdade, porque nem sempre a tua verdade é a minha verdade, ou é a verdade do outro, não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que pensar para falar. Então ser verdadeiro não é o tempo todo ficar falando a verdade, dando patada e coice nos outros. Aí você se enquadra, né, nesse... Como que eu posso dizer? Nesse status de pessoa difícil de suportar, né? Mas faz parte. Bom, normalmente pessoas difíceis, a primeira coisa, elas não admitem que são difíceis. Muito difícil. É muito difícil a pessoa que admite que ela é difícil. Muito difícil. Quanto dificuldade, quanto difícil, né? Tá muito difícil, né? Bom, normalmente elas são reativas, sabe? Qualquer coisa, elas se armam, se enche de si, né? E às vezes entra até num assunto que não são chamadas. Ou se às vezes entra, né? Reativas, armadas, né? Vem com as mãos mesmo cheias de pedras, né? E destilando os seus venenos. Então é muito complicado, né? Elas não suportam ser contrariadas de maneira alguma. Engraçado, né? Tem que concordar com tudo que elas pensam, o que elas acham, o que elas fazem, tudo está certo. E olha que o nosso mundo tá cheio de pessoas assim, né? É engraçado que elas não amadurecem, elas não rompem, né? Elas não crescem, né? Elas têm um comportamento de um adulto infantilizado, né? Um comportamento de imaturidade. E elas não crescem, não desenvolvem de forma alguma, até que algo aconteça que lhes dê assim um chacoalhão, né? Que a vida lhes dê um chacoalhão para que elas abram os vossos olhos e vê que tudo tem um preço alto também, né? É um preço alto a pagar, né? E normalmente esse tipo de pessoa, elas são vingativas, sabe? Às vezes alguma coisa que você faz, que você contraria elas, que elas não concordam, que elas não gostam, sei lá, alguma coisa assim, né? Então elas são vingativas. Fica ali arquivadinho, esperando o momento certo, né, delas virem e revidar. Parece que elas ficam o tempo todo armadas, né? E elas são assim muito indisciplinadas. Esse tipo de pessoa é indisciplinada, difícil mesmo de suportar, difícil mesmo de conviver com pessoas assim. Mas normalmente elas carregam uma bagagem, né, de frustrações, né? Elas são pessoas, normalmente são pessoas muito frustradas, né? No decorrer da vida, elas vão se frustrando. Por quê? Porque exige demais das outras pessoas, mas automaticamente exigem muito de si também, né? Porque da mesma forma que elas exigem demais de nós aqui, os simples mortais, elas também exigem muito de si. Então fica complicado, né? Tem que arrastar a vida, tem meio que, né, é um viver árduo para elas também, né? Eu creio também que não é fácil, né? Então elas são muito ressentidas, muito magoadas, né? Elas querem controlar
tudo, elas querem controlar a gente, né? Parece que quer controlar cabelo, quer controlar maquiagem, quer controlar a barba e o cabelo, e porque não passa gel, e porque, sabe? Parece que tudo elas têm que estar envolvidas, tudo elas têm que manipular, tudo tem que ser do jeitinho delas, porque se não for do jeitinho delas, não tá certo, tem uma coisa errada, né? E normalmente o errado tá nelas, né? Mas é aquilo que eu falei agora no comecinho, né? Normalmente elas não admitem, né? E elas têm, assim, um senso de justiça muito imparcial, sabe? Muito imparcial, elas são muito arrogantes, né? Então elas acham que o mundo tá errado. Mas que elas não, elas estão certas. Tudo que elas fazem é certinho, né? Nossa, que triste isso, né? Puxa vida, muito triste. Às vezes eu fico aqui jurunando. Eu fico aqui jurunando com o meu cérebro. Posso até sentir uma fumacinha sair e fico pensando. Puxa vida, né? Por que será que elas são tão difíceis assim? E às vezes vem da cultura, né? O ambiente em que elas viveram, o útero do qual elas saíram, o ambiente familiar, o tipo de educadores, de professores que elas tiveram, o tipo de amigos que elas tiveram, parentesco. É óbvio que 50% depende delas, né? Mas o restante elas vão juntando e vira assim um saco de retalho. E muitas vezes esse saco de retalho ele pode ser bonito como pode ser feio, né? Como pode favorecer, como pode desfavorecer, né? Então elas juntam todas essas experiências que elas viveram, né? Toda essa cultura que vem aí desde de bebê, né? Então elas formam aquela personalidade e mais ou menos a síndrome, né, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Simples assim, né? Por que será? Eu fico aqui jurunando. Por que será? Mas tudo bem, né? Mas qual é a intenção? Eu quero crer que é inconsciente. Quero crer que é inconsciente, porque se for consciente, a coisa é pior do que aquilo do que o que eu pensava, né? Então quero crer que é inconsciente. Mas assim, o foco delas é nos desestabilizar. Elas querem nos desestabilizar. Esse é o foco delas, né? Mas é aquilo. O veneno só faz mal se você engolir. Tá entendendo, criaturinha? O veneno só te faz mal se você engolir. Se você tiver pessoas assim do teu lado, né? Pessoas que convivem com você, né? E muitas vezes você não pode tirar do teu ambiente. Porque tem pessoas assim que têm um vínculo afetivo, um vínculo familiar tão profundo que às vezes a gente tem dificuldade de cortar umbigo, de cortar raízes, de se afastar, né? Então muitas vezes a gente é obrigado realmente a conviver. Então quando a gente é obrigado a conviver, é só não beber o veneno, porque o veneno só faz mal se você beber. E assim, todo esse poder que ela tem de desestabilizar a gente, né? Ela só consegue se a gente permitir. Então, na realidade, a culpa sempre passa a ser da gente. Sempre é nós os culpados pelo poder que o outro tem sobre nós. Porque, na realidade, o gatilho tá com ela. E nós somos os alvos. Nós somos o alvo. E o gatilho tá com ela. Então, se você permanecer aqui, ela vai te acertar, porque ela tá te mirando. Mas se você não permanecer aqui, ela vai puxar o gatilho, mas não vai te acertar, porque você não vai estar aqui para receber, né? E aí ela vai ficar o quê? Olhando para os ventos, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Se não dá para você se afastar, então nós vamos usar outras estratégias, mas se dá, se afaste o mais rápido que você puder. Então, quando a gente não pode se afastar, que tipo, pode ser um chefe, difícil, né? Patrão, a não ser que você mude de serviço,
Ou pode ser seu pai, sua mãe, o irmão e a irmã que você convive, né, dentro de casa. Complicado, né? Ou a esposa, o marido, né? Tem N situações aí que às vezes você não pode cortar esse vínculo, né? Então ela é um botijão de gás prestes a explodir. Então quando ela começa a soltar aquele gás, o que você tem que fazer? Deixá-la soltar. Deixa ela esvaziar todo aquele gás, né? Porque ela precisa soltar tudo isso para se autoafirmar. Ela tem essa necessidade de humilhar, de criticar, de discordar, de contender, de bater boca, de discutir com você para se autoafirmar. Porque ela precisa disso para se sentir alguém, para se sentir valorizada. E muitas vezes são tão más, que elas precisam colocar você debaixo dos pés dela para elas se sentirem. Né? Porque elas não são. E por não ser, elas precisam fazer algo de mal para o outro para poder ser e se sentir. Né? Ao contrário da gente, porque a gente já é feliz, a gente já é, né? Tem autoestima, a gente se autovaloriza, né? Então a gente não precisa humilhar ninguém, não precisa desfazer de ninguém, não precisa colocar ninguém debaixo dos nossos pés pra gente se autoafirmar, porque nós já somos firmes no nosso próprio eu, no nosso desenvolvimento, na nossa maturidade, né? Bom, mas ninguém tem poder sobre você sem ter o consentimento. Então, qualquer coisa que aquela pessoa te falar ou fizer para você, só vai ter poder se você consentir que tudo aquilo que ela está fazendo entre dentro de você. Entra dentro da sua mente, dentro do seu coração, faça mal à tua alma, né? E deixa ali sua alma aflita, preocupada, às vezes até chorona, né? Então, existe uma palavra que diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Mas muitas vezes a gente tem assim um momento meio cabeção, né? Eu não sei se a gente deixa nosso ego falar mais alto, mas muitas vezes a gente tem uma atitude meio cabeção, né? A gente é meio cabeção. E aí a gente quer discutir, contender com a pessoa, quer provar para a pessoa que ela tá errada. Porque todo mundo vê que ela está errada, todo mundo diz que ela está errada, então você está seguro que ela está errada e você quer provar para ela que você está errada. Aí você entra nessa contenda e você tem aí um momento cabeção, porque não parou para pensar, né? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque de repente essa pessoa também ela pode estar sendo manipulada por um demônio. Né? O demônio está usando da vida dela para te atacar, para te denegrir, para te colocar para baixo, para tirar tua paz, tua alegria. Sabe que o padre Fábio de Mello fez um comentário? Um dia eu assisti num vídeo dele, ele disse assim: olha, o demônio pode ser alguém que usa calça, pode ser alguém que usa saia. Ele fez esse comentário, né? E é verdade, né? Pode ser alguém ali que está do teu lado que usa calça, que usa saia. Né? E esse é o demônio, por quê? Porque a pessoa se deixa usar, né? Se deixa manipular por o inimigo para poder tirar a tua paz e te botar para baixo. Porque uma pessoa que tem Deus não tem um comportamento tão ruim, né? Uma pessoa que tem Deus, ela tem uma outra postura, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Então, meu Deus, o que fazer? Então, o que fazer? Que tal sermos assim? Ou assim? Ou quem sabe, assim também? Ai, que delícia! Até essas caricaturas nos ensinam, né? O tipo de comportamento que a gente deve ter em relação a essas pessoas, né? Então aí a gente tem que buscar essa resistência, por isso que fala resistir ao diabo. Procurar essa resistência dentro de nós, né?
Então, quando essa pessoa, ela vem ali com aquela boca, né? Derramando veneno ali, né? Escorrendo veneno, com aquelas mãos cheias de pedra, né? Decidido a bater boca, a te botar para baixo, a discutir, a provar para o mundo que só ela é a certa, a total egocêntrica, né? Sente essa necessidade de ser mais que todo mundo, né? E acaba irritando. E aí, a gente não vai ficar batendo palma pro maluco, né, gente? Que isso? Nós não vamos ficar batendo palma pro maluco, né? Tá doido, é? Tu tá doida, é? Vem aí, né, com as mãos tudo cheio de pedras. Ô, dá um tempo, calma aí, né? Então nós não vamos ser cabeção e não vamos ficar batendo palma pra maluco, né? Então, quando elas chegam assim, elas querem mexer com a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Elas querem mesmo tirar a nossa paz. E quando elas conseguem mexer com essa vulnerabilidade, que elas atingem ali a nossa ferida, a nossa fraqueza, aí a gente tem esse momento cabeção, né? Aí a gente começa a se contender, entra, né, nessa discussão idiota, né, tendo um comportamento ruim, porque a gente tá no mesmo nível ali, desceu no mesmo nível dela, não vale a pena, né? Então a gente tem que se proteger, a gente tem que se blindar. Nós temos que nos blindar, né? A gente jamais pode entrar no joguinho de uma pessoa dessa. A gente não pode entrar nesse joguinho, né? Quem disse que você precisa saber de tudo? Quem disse que você precisa ter respostas para tudo? Onde está escrito isso? Que você precisa saber de tudo, que você tem que ter respostas para tudo, né? Eu acho que o importante é ser feliz, não é ter razão. Sabe que eu já li essa frase várias vezes e eu concordo plenamente com ela. O importante é ser feliz, não é ter razão, sabe? Não queira ter razão, não, sabe? Não seja cabeção, né? Não fica batendo palma para maluco, não, né? Deixa ela lá se embranhar tudo, se enrolar tudo, né, no ninho dela ali, na teia que ela montou, né, e deixa ela ali. Se você não consegue, Elis, mas eu não consigo fazer isso que você tá falando, né? Quando eu me coloco de frente com uma pessoa dessa, ou de repente essa pessoa sai do nada e me aparece com um comportamento maluco desse, né? Eu fico sem reação, Elisa, eu começo a bater de frente, eu não dou conta. Então, meu amor, você precisa fazer terapia. Hoje em dia tem terapia online, né? Se você não quiser procurar um terapeuta aqui na sua cidade, então você faça terapia online. Nós temos também muitos livros, né, que a gente pode se aprofundar, livros de autoajuda que a gente pode formar, né, transformar o nosso eu, né? Então respira. Quando isso acontecer, respira, porque respirar é de graça. Respira, que respirar é de graça, né? Respira fundo. Como é que é? Respira, inspira e não pira. Respira, inspira, respira, respira, expira e não pira. Olha, né? Simples assim, né? Eu costumo, quando eu me dou de frente com pessoas assim. Aliás, né, quem pode dizer muito isso também são os pastores, os padres, né, podem dizer muito o quanto é difícil lidar com pessoas difíceis, né, e o quanto de reclamação vem para nós relacionado a como lidar com pessoas difíceis, né. Não é fácil, mas assim, assim, muitas vezes que eu me deparei com pessoas difíceis, a primeira coisa que eu fazia realmente era isso. Respirava fundo. A segunda coisa, Jesus, Jesus, Jesus. Sabe, falava baixinho. Jesus, Jesus, Jesus. Falava bem baixinho. Aquilo parece que ia saindo de perto de mim, ia me dando assim um livramento, parece que ia abrindo, sabe? Parece que a luz ia afastando as trevas. Essa acho que é a verdadeira frase. A luz ia afastando as trevas. Então, amado,
Tem livros também que vai te ajudar, e livros de autoajuda, livros que falam sobre como lidar com pessoas difíceis, né? Você sabe que quando você lê os livros, nos livra da ignorância, né? Os livros, ele nos ensina a ter uma outra postura diante da vida. Então não deixa de ler, não deixa de fazer terapia se você achar que é necessário, né? E nunca leve para o pessoal, tá? Tudo aquilo que a pessoa tem é dela. Não traz pro teu eu, não. Não leva isso como direção pessoal. Cada um dá o que tem. A outra pessoa sempre vai dar para você aquilo que ela tem dentro dela. Ela não consegue dar outra coisa. Ela só dá, o outro só dá para você aquilo que ele tem dentro dele. Então não se coloca como refém, não se entrega na mão dessa pessoa, tá bom? Como refém. Não se entrega, tá bom? Não leve pro lado pessoal. Ah, Elis, mas ela só faz isso comigo. Ah, se ela faz isso só com você, se você percebeu que com as outras pessoas ela é generosa, carinhosa, maravilhosa, então já passou da hora de você, ó, picar a mula, cair fora e parar de bater palma pra maluco, né? Não seja cabeção, o tempo acabou, né? Me poupe, né? Não seja cabeção, né? Sai dessa o mais rápido possível. Se afasta, porque essa pessoa não te faz bem de jeito nenhum, né? Então tenha autonomia sobre os seus pensamentos, né? Ah, essa pessoa, ela tá me agredindo. Não, não é pessoal. Tenha essa autonomia sobre os seus pensamentos, né? O que ela tá falando não é verdade, o que ela falou não sou eu, né? Então, eu acho assim, se a pessoa não gosta, se é pessoal, se a pessoa não gosta de você, ela tem que, no mínimo, te respeitar. Isso ela tem que ter. Isso é algo que você pode exigir dela, um respeito. Se ela não te respeitar, você se afasta. Óbvio, ó, pica mula, cai fora, né? Então, Deus fala, não vos associeis com escarnecedores, com estes nem vos assentais para comer. Ele diz, amai o inimigo. Amar o inimigo é desejar o bem para ele, é ajudar ele numa hora de uma necessidade. Se ele caiu, ir lá ajudar a levantar. Se ele sofreu alguma situação que está ao teu alcance, que você pode correr, ir lá e dar um suporte para ele. Sim, isso é amar o inimigo. Mas Deus não disse, né? Ficou bem claro, não vos associeis com escarnecedores, né? E Deus diz também, com esses nem vos assentais para comer, né? Então Deus deixa bem claro que não significa amar o inimigo, não significa você viver 24 horas com ele, ou você ficar na dependência dele, ou você ficar ali com a cara a tapa, né? Então você também tem que ter uma postura aí, né? Se autovalorizar, né? Ser responsável pelos teus sentimentos, né? Ter um amor próprio e saber se colocar diante de uma circunstância e diante de uma situação assim, né? E veja bem, a ira, existe uma frase assim, a ira é o vento que apaga a vela da sabedoria. A ira é um vento que apaga a vela da sabedoria. Então, nós não podemos irar. Aí Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, uma coisa é você sentir aquela vontade, outra coisa é você respirar, dar um passo atrás e se retirar devagarzinho, né? Da cena, saia da cena, não entra na dela, não entra, né, dentro do palco dessa pessoa, porque ela quer ser sim o centro das atenções, ela quer sim ser sim a última bolacha do pacote e tudo para ela é do jeito que ela quer, é do jeito que ela gosta, do jeito que ela acha e do jeito que ela determina, né? Ela não aceita ser contra essa palavra não saiu aí, eu dei um branco, né? Não pode contradizer ela, porque se você contradizer ela, ela fica nervosinha, muito nervosinha, coitadinha. A gente vai ficar deixando ela nervosa? Não, né? Melhor não, né? Melhor não. Elas tentam o nosso ego, né?
Quando elas tentam o nosso ego e a gente entra na delas, vira o quê? Uma briga de egos, que não acaba em nada. A gente só vai se frustrar, ficar nervoso e não acaba em nada. Então é melhor que você se silencie. Silencie. Não entre na dela, seja flexível, seja resiliente, não entra nesse papo cabeção, porque depois, com certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, com certeza, ela vai pensar nesse teu silêncio. Por que será que eu falei, eu fiz, eu humilhei, né? Ah, eu puxei o tapete, eu fiz isso, eu falei aquilo, e essa pessoa não falou nada, sabe? Ela vai ficar pensando. E ela não só vai pensar, como isso vai irritar ela. Olha, você pode ter certeza que ela vai ficar nervosinha com o teu silêncio. Ela vai ficar irritada com o seu silêncio, porque você não deu poder a ela, porque você não entrou na defesa, né? Não entre na defesa, não fique se defendendo. Aí ela vai se achar. Quando você entrar em defesa, quando você começar a bater boca com ela, ela vai se achar. Aí que ela vai achar mesmo que ela tem razão. Aí ela vai achar que ela conseguiu te deixar nervosa ou nervoso. Aí ela vai achar que ela conseguiu tocar a onça com a vara curta, porque essas pessoas têm esse desejo de provocar, né? Esse desejo de, sabe, de botar o outro para baixo. Isso faz parte do ego delas, né? Da personalidade delas, né? Então, não desça ao nível delas, tá? Neste ambiente desequilibrado, né? Não entre nas provocações dela, né? Ela vive um ambiente desequilibrado, sabe? E ela vive provocando as pessoas, né? E você sabe que quando a pessoa abre a boca, ela começa a falar muito. Você pode observar a pessoa que fala muito. Observa ela. Quando ela fala muito do teu comportamento ou do comportamento de uma outra pessoa. Observa ela. Normalmente, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Sim. Quando Pedro começa a falar do Paulo, na realidade ele está falando mais dele mesmo, do Pedro, do que do Paulo. Sabe? Por isso que eu sempre usei essa frase. Não escute só a versão do Chapeuzinho Vermelho. Vai lá escutar a versão do Lobo Mau. Te garanto que em 95% das situações você vai se surpreender. Você vai conseguir inverter a situação. Porque quando você ouve o Chapeuzinho Vermelho e você vai lá e ouve o Lobo Mau, aí você dá um passo atrás, analisa toda a circunstância, toda a situação, e você aí tira, então, né, como que eu posso dizer, um ponto de vista em relação àquilo que aconteceu. Então aí você vai ver que o Chapeuzinho Vermelho não é tão Chapeuzinho Vermelho assim, né? Porque normalmente quem destila o veneno acaba se colocando de vítima, né? E põe a culpa no outro e diz que o outro é a cobra, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter sabedoria, agir com sabedoria, né? Para tudo nós temos que pensar, tá bom? Então deixa passar o assunto, deixa passar aquele assunto em pauta, depois você retorna no assunto quando ela estiver mais calma, porque de repente também pode acontecer o quê? Um momento assim, né, de ira, um momento de atitude, que a pessoa tem uma atitude difícil, de repente nesse momento ela pode ser que ela não esteja bem. Ou pode ser que você não esteja bem para ouvi-la. Você não está bem nem preparado para ouvi-la, né? Então, de repente, ou ela tem um momento ruim, ou você está tendo um momento ruim. Então, é melhor você esperar, deixar a situação passar, e depois você retorna no assunto com mais calma e conversa com ela, porque existe exceções também, né? Existe aquele momento que a pessoa tem um momento de pessoa difícil, mas não que ela seja difícil, né? Então, evite conflitos, né, de relacionamentos também, né? Nós temos que ter a sabedoria, temos sempre que estar com um passo atrás, né? E aí,
Quando você mantém esse silêncio, quando você se afasta daquela situação, você deixa, entre aspas, a pessoa falando sozinha, ela esvaziou o botijão de gás, ela botou tudo pra fora, aquilo que ela é, aquilo que ela pode dar, que é a única coisa que ela sabe dar, né? E tudo aquilo que ela tá sentindo, porque a boca fala o que o coração tá cheio. Então, essa pessoa, quando ela tem esse comportamento, ela tá botando pra fora tudo aquilo que ela é. E você analisa tudo aquilo, sabe? Você vem pra fora ali, depois do teu silêncio, analisa tudo, né? O que ela falou, retenha só o que é bom, né? Se permita também estar errado, tenha essa humildade, de repente ela falou alguma coisa sim que serviu para o teu crescimento, de repente ela falou alguma coisa sim que tem a ver com você, que ela tem razão, uma coisa ou outra, né? Ela vai ter razão ali, então você reflete sobre isso, tira aquilo, separa aquilo que é bom para você, né? E tenha uma noção do que está acontecendo com ela e até onde o ponto de vista dela vale a pena ser analisado, né? Então você pensa por fora da caixa, né? Já existe essa frase. Saia da situação e pense fora da caixa. Analise fora da caixa, né? Vê pelo prisma do outro, se coloca no lugar do outro, né? Analisa tudo aquilo que ela tá falando, se coloca no lugar dela também, para você ter aí um crescimento, mais um degrau na sua vida de sabedoria, de crescimento pessoal. Isso também vai te fazer bem. Nós temos que ter também essa humildade, né? Esse momento, né? Então, use estratégias para colaborar com ela, né, para ajudar ela, para poder lidar com essa pessoa, para poder também dar um ponto de apoio, ou de repente ela vai enxergar algo também que você vai dizer para ela, mas isso depois que você voltar o assunto em pauta, né, e ter esse tempo com ela para poder falar algumas coisas também que você acha para que ela possa refletir. Agora, se ela for uma pessoa tão difícil assim, então vai ser complicado. Mas aí você vai saber, né, que postura tomar de acordo com cada pessoa que for apresentada para você, você vai saber que tipo de postura você deve tomar, né? Então eu acho assim, pessoas de sucesso, pessoas extraordinárias, pessoas do bem, pessoas de Deus, jamais entra numa contenda dessa, sabe? Fica ali batendo boca, jamais faz isso. Muito pelo contrário, né? Uma pessoa de Deus, uma pessoa sábia, ela é levantada para servir, ela é levantada para relevar muitas situações, ela é levantada para silenciar, para se retirar, para se afastar, para ir analisando a situação de um outro âmbito, analisar a situação fora da caixa mesmo, né? Então, normalmente, essa pessoa ela tem uma inteligência, uma sabedoria o suficiente e um equilíbrio satisfatório para tomar uma postura de silenciar e de se afastar no momento certo de que ela estiver tendo ali um momento com uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Então, olha, surpreenda-se, sabe? Se você tá aqui me ouvindo, é porque você quer crescer. Se você está aqui ouvindo, né, esse nosso bate-papo aqui, essa troca mútua de informações, se você está aqui me acompanhando nesses vídeos Café com Elis, é porque realmente você assumiu uma postura, né, e vai se surpreender. Né? Conforme você vai aprendendo, você vai levando essas gotinhas na sua vida, você vai mudando, você vai crescendo, né? Mudando este teu comportamento, você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais feliz. Porque se você tá aqui, e se você está me acompanhando, se você está buscando, é porque realmente você já está no topo. É porque realmente você já é um sucesso. Por isso que você está aqui comigo, né? Porque você está caminhando sim para ser o melhor. Agora eu vou falar uma coisa para você. Duvide de mim, de tudo isso que eu te falei. Se coloca à prova. Se surpreenda. Se coloca à prova. Tem um comportamento assim diante de uma pessoa difícil. Aí depois você vem aqui e coloca nos comentários, né? E fala comigo, qual foi o diferencial, né? Seja inconformada,
né? Porque as pessoas falam assim, ah, mas fulano falou mal de você, bateu boca e questionou e criticou e fez isso e fez aquilo. Você tinha sim que revidar, você tinha sim que se defender, né? Quem cala consente, quem cala consente, que isso? Quem cala consente? Quem cala é o sábio, né? Você não vai entrar em discussão de tolo, né? Você não vai fazer parte de um cabeção, de uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, porque se ela está tendo um comportamento assim, ela não tem sabedoria. Então você será muito menos, né? Será mais tolo se você entrar e abaixar o nível e entrar nessa contenda com ela, né? Então não é assim não, quem cala consente, nem sempre quem cala consente. Então, sabe, se transforma, não concorde com isso, né? Se inconforme com essas frases, sabe? Ah, você tinha o direito de se defender, quem cala consente, mas, e se, e não sei o que, sabe? Não aceita também esse tipo de comentário de algumas pessoas que veem a situação pro lado de fora ali e venha questionar você porque que você não bateu de frente com a outra pessoa, né? Então essa pessoa também está precisando fazer terapia, está precisando ler uns livros para saber como lida com pessoas difíceis, né? Tá precisando também crescer e buscar uma maturidade e também deixar de ser cabeção e induzir os outros a serem cabeção, né? Não, você tem que ir lá, você tem que discutir, você tem que bater boca mesmo. Não, não é assim não, não tem que bater boca não. Amém? Bom, espero que tenha edificado você. Espero que esse momento Café com Elis, né, te dê aí mais um degrau, né, para você subir em direção ao topo, direção à maturidade, direção a cada vez mais sábio. Hoje, mais sábio do que ontem. E amanhã, mais sábio do que hoje. Porque essa é a intenção, ok? Então, beijos nos vossos corações, meu muito obrigado a todos que são inscritos, obrigada por todos aqueles que compartilham, obrigado por aqueles que dão aí seu like, seu joinha, porque isso me ajuda muito, obrigada por estarem sempre aqui comigo, por visualizarem o vídeo, tá? O tio Tubes valoriza os likes, valoriza o compartilhamento, valoriza as inscrições e valoriza bastante também a visualização, tá? E eu agradeço de coração, beijos, até o próximo vídeo, num próximo assunto, e vamos ver qual será a pauta do Café com Elis do próximo vídeo, ok? Muito obrigada, tchau, tchau, fiquem com Deus!